Então, nós vamos começar. Boa noite. Nós já vamos começar a nossa aula 22, então boa noite para todos. Para todos. Boa noite para todos. Isso. Nós vamos fazer a nossa prece, tá? O que você faz, meu amor? A Grace vai fazer a prece. Então vamos hoje, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, uma noite agradável, a temperatura amena. Agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de podermos estudar a doutrina espírita e assim podemos ter uma melhor compreensão sobre a vida, não só essa vida, mas também a vida após a nossa desencarnação. Pedimos que, por misericórdia, permita que nossos mentores espirituais, nossos amigos, possam nos intuir e possam nos ajudar a ter uma melhor compreensão, para que possamos pôr em prática tudo o que temos aprendido e que possamos ser melhor a cada dia. Abençoe o nosso amigo Maurício, sua família que está fora de Itapuã, a todos os amigos de Itapuã também, e que possamos ter uma boa aula. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Onde que nós estamos, né? Então a aula 22 é hoje, né? Nós fizemos a aula 21 passada, e a gente saiu, não está vindo aqui, isso, a gente saiu da questão 47, que foi a última coisa que aconteceu, foi o comentário de Miramês, né? A gente discutiu esse comentário, e hoje na aula 22 a gente está entrando no capítulo 3, que é, capítulo 3, questão 48, formação dos seres vivos. Pergunta 48, não sei o que está acontecendo isso. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E o que ele está dizendo aqui, por incrível que pareça, é isso mesmo. Eu gosto muito de ver essa questão da Terra, da transformação da Terra, aparecimento dos seres, e o aparecimento do ser humano não tem uma data, cada hora é uma data diferente. E se você pensar nos nossos ancestrais mais próximos, que são os Neandertal e Sapiens, mesma coisa. É 80 mil anos, não, já falaram que é 400 mil, é 600 mil anos, então assim, são quiméricos porque são cálculos que dependem de determinadas análises paleontológicas e de resquícios que ficam, né, impregnados nas rochas, que mudam de acordo com o que se acha. De repente acha alguma coisa muito antiga, não, olha, é muito mais do que isso. Então é isso que ele está dizendo para nós aqui. Aparecimento do homem, aí vem comentário do Miramês. Até então, não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que se lhes pode falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos, para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre. Então, o que ele está falando para nós é assim, olha, não tem uma data certa, e se existe essa data no plano espiritual, com certeza existe, a gente só pode divulgar ou falar aquilo que se pode falar, porque muita coisa depende de desenvolvimento intelectual, racional do homem, que o homem tem que fazer. As nossas obrigações, aquilo que nós temos que fazer, vamos fazer. Então, isso não tá, mas ele fala ali, né? Somente é dado a revelar aos homens aquilo que eles podem falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos, para aqueles que crescem pela força do progresso. Quer dizer, vai abrindo as informações de lá para cá, daqui para lá, de acordo com o quê? Né? De acordo com aqueles que crescem, que evoluem, de acordo com aqueles que entram no processo de evolução pela força do progresso, quer dizer, do aprendizado. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo da casa terrestre. Isso a gente também sabe, né? De todos os seres da Terra, o ser mais novo é o homem. Porque se você fala dos vegetais, milhares, milhões de anos. Você fala dos animais, milhões de anos. Fala dos dinossauros, 200 milhões de anos. E assim vai. Quando você fala dos vírus e bactérias, aí nem se compara, foram dos primeiros.
Quando você fala do homem, é recente, nós estamos falando de 40, 50, 100 mil, 400 mil anos atrás. Isso não é nada comparado a milhões e a bilhões de anos. Então, é isso que ele está dizendo para nós. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza, que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. Então, ele está dizendo, faz todo sentido que o homem seja mais novo, por quê? Porque ele vamos dizer assim, é o último elo animal do planeta Terra. É o último, é o mais evoluído. Todos os outros que vieram antes são processos de evolução, de transformação, até chegar no homem. Então, é um processo gigantesco de esforço da natureza. É uma herança de quê? Do reino animal. Né? Vamos lá. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, aqui já mudou um pouco o assunto, porque lá são dois assuntos, né? E certamente na Terra é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. É o karma pesado, individual e coletivo da humanidade. A solução é a mudança de costumes dos homens, é a transformação dos conceitos da vida, é começar na grande escola que existe, que se chama lar. Aqui ele já está falando de um assunto que está dentro da mesma questão, que ela é mais abrangente, porque está falando do homem, né? Então está falando de vários aspectos da vida do homem. Então ele está dizendo aqui a questão das divergências de riqueza mesmo, divergências de situação de riqueza, de pobreza, de miséria, que a gente vê no mundo. Isso é muito gritante. Cada vez parece que a distância de quem é muito rico para quem é pobre só vai aumentando. E a gente sabe que existe uma tendência do rico querer cada vez mais e ele tem capacidade de tirar, de fazer isso, porque ele comanda. Né? E o pobre pode votar e, quando dá sorte de votar em alguém que faz alguma coisinha pelos mais pobres, né? Aí tá. Então, é isso que ele está falando. Então, o que acontece? Ele diz que tem uma solução, e a solução é a mudança de costumes dos homens. É uma transformação de conceito que começa no lar de cada um. Entende que interessante? Se as pessoas têm uma boa educação no lar e compreendem as coisas minimamente, essas pessoas vão interferir no mundo, principalmente se for um país democrático. Vão interferir como? Colocando lá, né, políticos que vão fazer algo realmente positivo para aquela nação, para aquele país. Ao nascer, a criança recebe as primeiras sugestões do amor através dos ensinamentos do Cristo. E essa criança vai crescendo, envolvida na dignidade e no dever. Aqui ele está falando como deveria ser, né? No amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos, então, uma juventude esclarecida, com uma visão maior do futuro. E nesse regime poderá aparecer o novo homem na Terra. O homem de luz que desconhece as trevas. As escolas que orientam são escolas de paz. O que ele está falando aqui, como ele é um filósofo, ele está fazendo uma suposição, mas não é uma suposição do nada. Um espírito desse nível já conheceu outras coisas, diferentes do que a gente conhece. Então ele está dizendo assim, começa no lar. Mas os pais vão educar aquela criança dentro de um nível que eles já estão melhores. Pensa num planeta de regeneração, mas num nível bem mais avançado, não no começo, onde já se descobriu que a família é importante, que a convivência, que a educação, que a solidariedade, a fraternidade, a caridade. Então, o que acontece? A criança vai ser educada nesse nível. Ele se torna um jovem, e um jovem que vai se dedicar a fazer isso. O que acontece nesse planeta? Ou pelo menos na maioria das pessoas que estão nesse planeta. Né? Ali você vai ter mais luz, vai ter uma orientação de harmonização, de paz, de fraternidade. Isso é o que ele diz que é o que vai acontecer, não tem jeito, não é hoje nem amanhã, mas isso é o que vai acontecer, não tem como voltar para trás com isso. Bom, aqui, agora já é 49, que ainda está na formação dos seres vivos. Né? Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, lembra lá atrás que falou? O germe já se encontrava. Por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Então, o que ele está colocando aqui é assim, que apareceu um ser humano, e ele vai mostrar que assim, não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Então, ele vai explicar isso em 2 ou 3 questões. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto,
Pode dizer-se que os homens, umas vezes espalhados pela Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Agora, olha aqui. Olha só. O aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente do germe a ele. Do germe a ele, não. Sem as devidas escalas, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. Há um progresso em tudo que existe, cuja força vem de Deus, que comanda tudo por intermédio de seus filhos maiores, encarregados do aperfeiçoamento de todas as coisas. Então, a questão do germe aqui, gente, está falando da vida no nível mais básico que existe. Não é que tem um germe lá de um tigre e vai nascer um tigre. Não é assim. É do nível mais baixo que existe. Se a gente olhar um pouco da pré-história, se a gente olhar um pouco da paleontologia, com o mínimo de informação que tem, nós vamos ver que os primeiros seres que apareceram na Terra eram vírus, bactérias, coisas minúsculas. Então o germe gerou aquela vida. E aquela vida começou a proliferar, e ali combinações e combinações, e mudanças e transformações, vão aparecendo seres aos poucos. Quando a gente olha na Terra, mais ou menos 500 e poucos milhões de anos atrás, foi quando teve o período cambriano, que eles falam, que teve a grande explosão de vida. O que é essa grande explosão de vida? São vidas nos mares, mas coisas pequenas, coisas que foram transformadas num processo imenso de tempo. E isso vem se transformando, né? Os animais e tal, os animais mais racionais. Aí apareceram os bípedes, né? Que é mais ou menos 65, 70 milhões de anos. Os macacoides, né? E aí vai. E daí vem as árvores genealógicas que desemboca onde? Desemboca no ser humano. Mas um ser humano ainda é uma pré-forma, vamos dizer assim, uma protoforma, porque seria um australopiteco. Você não sabe se é um homem ou se é um macaco, é uma mistura. E é assim mesmo, e vai se transformando aos poucos. Existe um livro do André Luiz, acho que é do André Luiz mesmo, que ele fala que porque o elo nunca se acha, né? Já se foi falado muito, hoje em dia não se fala mais disso. O elo de ligação entre o animal irracional e o homem não consegue achar. E aí o André Luiz fala num dos livros dele que esse elo não é aqui nesse planeta, é em outro planeta. É num outro planeta que existe esse elo que faz essa transformação, e um homem ainda bem animalizado, bem parecendo um macaco mesmo, aí vem para encarnar aqui na Terra. Isso é uma coisa interessante. E isso é muito interessante, porque o próprio Kardec fala, tem uma fala do Kardec que ele diz assim, que o ser humano que mora no planeta de expiação e provas é exótico. Exótico no sentido que ele sai do planeta e vem várias vezes. Assim, muitos seres humanos aqui, eles vão para um outro planeta, vieram, fica uma troca. Por que isso? Porque ele diz que o tempo de vida de um planeta de expiação e provas, nessa fase, é muito pequeno para o processo de evolução. Então, precisa fazer essa troca. E é o que vai acontecer agora na transição, num outro nível, mas vai acontecer. Então, essa é uma curiosidade que engata nisso que está aqui. Que esse processo de transição entre o ser animal e o homem não acontece aqui, acontece num outro planeta, provavelmente um planeta mais primitivo, aí ali se desenvolve um pouco e depois tira dali e volta para a Terra. Isso é muito incrível, se você pensar, para ver os intercâmbios, para ver como a espiritualidade cuida dessas coisas. Depois que os corpos, tanto dos homens quanto dos animais, de todas as ramificações, tomam as posições desejadas, quer dizer, o que está falando? Depois que todos estão mais ou menos organizados, então se você pensar hoje no sentido da contemporaneidade, os animais em si já estão todos agrupados, né? Não aparece animal novo, apareceu um animal esquisito. Não tem muito isso. Por quê? Porque já tem um desenvolvimento de amadurecimento das espécies, das ramificações. Então, depois que isso acontece, ele fala, a forma delineada pelos engenheiros siderais, neles mesmo contém a semente da continuação da espécie. Então, o que quer dizer? Olha, depois que você tem os primeiros tigres em desenvolvimento e formou um tigre, o próprio tigre, a raça tigre, ela já tem dentro dela sementes para continuar
a desenvolver, não é desenvolver, a procriar tigres, leões, e o ser humano. O ser humano não vai procriar um animal, né? Ele vai procriar ser humano. Mas isso, para chegar nesse ponto, precisou muitas transformações, muitas coisas. Quem acredita na evolução das espécies e estuda o assunto com profundidade, passa a entender e sentir a mão divina em todas as nuances da vida. Se tiver dúvida, Yolanda, não deixa de falar. Existem leis organizadas no universo, modificadas para cada casa planetária. Então, ele já está falando, tem leis para cada planeta, é diferente. Tá? Existem leis para cada casa, de acordo com a sua própria evolução. Então, um planeta mais evoluído, menos evoluído, um planeta que é ditoso, um planeta que é primitivo, cada um tem as suas leis organizadas ali para isso. E essas leis são vigiadas pelas inteligências superiores, que as abrem em misericórdia quando necessário, e impõem a justiça quando é preciso. Ou ninguém recebe o que não merece. Está vendo o que está escrito aqui? Ou ninguém quer dizer assim, não existe. Ninguém recebe o que não merece. Tá? É aquilo que a gente já falou. Tudo que acontece é uma necessidade, é justo. Só recebe o que não merece ninguém. Exatamente. É uma verdade absoluta em todas as dimensões da vida, em todas as dimensões. E é nesse sentido que o Evangelho nos concita o amor e a caridade, na extensão infinita do bem, para que esse bem volte a nos enriquecer, deve ser, pelas fulgurações da fraternidade. Quando a gente lê isso, a gente pode ler, entendi, tá bom. Não, é um negócio extremamente profundo. Porque aqui está bem claro, e quem está falando é Miramês, é um espírito de um nível evolutivo bastante grande. Então, ele conhece muito mais coisa que a gente. Então, ele está dizendo assim, olha, os planetas, cada um pode estar num estágio. E pode ser que existem leis físicas, químicas, diferentes, no sentido que ali, você pensa num planeta mais quente, num planeta mais frio, um planeta com uma atmosfera parecida com a nossa, um outro que tem uma atmosfera com outro nível de tipo de gases e tudo. Isso não significa que não tenha vida. A vida é diferente, né? A vida é diferente. E você pode ter vidas que são mais fluidas, que você não tem um corpo físico igual ao nosso. E aí o impacto disso é diferente. Então, mil coisas diferentes podem acontecer para que no planeta tal as leis são organizadas de acordo com aquela questão que está ali. Isso é uma coisa muito bonita. Né? Inclusive, isso me chama a atenção. A gente estava conversando, eu e a Grace, inclusive hoje nós vamos ver, falei que nós vamos ler isso de novo, no livro Maria de Nazaré. É muito lindo. Existem muitas coisas bonitas ali. E deixa eu só ver aqui se chegou alguém, só um minuto. Não, eu acho que o pessoal vai ver o online mesmo. Vamos em frente. Só para a gente entender isso aqui, que ele fala, cada situação é uma situação, cada nível espiritual é uma situação diferente. E não é que as leis são derrogadas, é que a lei é de um nível tal para o planeta e para as pessoas, os espíritos daquela situação. Então, tem uma coisa linda que vai falar da concepção de Jesus, porque a Maria é virgem, e de acordo com a história, ela tem Jesus e ela é virgem e continua virgem. E aí a gente fala, mas como ela engravidou? Porque ela engravidou. E lá fala de uma coisa incrível que a gente não imagina, mas depois você começa a pensar e fala, é perfeito, pode ser isso mesmo. Então eles dizem o seguinte, que para Jesus ele precisava de um corpo diferente, um corpo com uma capacidade, uma potência diferente, com energia diferente. E Maria já era um espírito muito evoluído, então vamos pensar assim, o corpo de Maria já era um corpo assim bem preparado fisicamente, vibracionalmente e energeticamente preparado para suportar esse espírito de alto nível que viria encarnar, mas ela precisava de muita ajuda. Mas e como que ela vai conceber, vai ter a ovulação e o espermatozoide? Porque ela não teve relação. Isso é a coisa mais linda quando você vê eles falando que 3 espíritos de alto nível evoluído, mas muito nível evoluído,
fizeram uma concepção conforme eles fazem outras situações parecidas. Eles trazem um espermatozoide que vem num recipiente em algum lugar, em forma de luz, e eles colocam esse espermatozoide dentro da Maria, mas de uma forma que eles não explicam, mas de uma forma incrível. E esse espermatozoide, que é de uma evolução imensa, totalmente diferente do físico daqui, é que vai fazer o processo da concepção. Isso é incrível. Quando você pensa nisso, o próprio Milanês vai explicando, olha, não derrogou lei nenhuma, só que para esse nível de espírito que vai encarnar ali, que é Jesus, precisa de coisas diferentes, porque o espírito é um nível muito alto de energia, e se você fizer uma coisa comum, não encarna, o processo não funciona, então precisa ter uma preparação muito grande. Quando você olha para o que está escrito aqui, em outro nível, é exatamente isso. Depende do nível espiritual do ser, depende da vibração, da energia, para ele se adequar à lei. E quando ele fala que se você educa as crianças, e as crianças são solidárias, são fraternas, né? E tudo isso, elas vão se tornar jovens e adultos assim. O mundo muda. Então, as leis funcionam diferente no sentido que elas não precisam ser... não tem muito karma, não tem que ter muito sofrimento, muita doença, muita dor. Isso tudo vai mudando, né? Do germe ao homem, há uma escalada que devemos todos estudar, examinar os nossos ancestrais. Mas é bom que não nos esqueçamos do fundamento das nossas vidas, que é Deus. Cumprindo aquilo que Jesus nos pede, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em tudo que fizermos, sem Deus, desaparece a estabilidade e os nossos esforços serão enfraquecidos. Se nós procurarmos a gênese de tudo que se refere à matéria, por que não buscarmos a nossa própria genealogia e reconhecer o Senhor como nosso Pai que está nos céus? Ele é que nos dirige todos, a quem devemos obediência, ser-nos-á de grande proveito entendermos as lições de Jesus e procurarmos a vivência do seu Evangelho. Ele está dizendo coisas muito óbvias para nós, mas não custa reforçar, em vermelho, em tudo que fizermos sem Deus, desaparece a estabilidade e os nossos esforços serão enfraquecidos. O que significa isso? Fazer sem Deus. Quantas coisas na nossa vida a gente faz sem Deus? E a estabilidade vai para o ar na hora. Né? Momentos de raiva, de mágoa, de violência. Tudo isso está sem Deus. Isso é alguns exemplos. Isso está sem Deus. E quando você faz coisas sem Deus, a estabilidade acaba na hora. Você não consegue. Né? E os nossos esforços serão enfraquecidos. Isso é muito interessante. O princípio do homem está nos segredos de Deus, guardado na nossa consciência profunda. Um dia, poderemos consultá-la, sem perda e gasto de tempo. Antes disso, procuremos melhorar as nossas condições morais e espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor, que o amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe. Bom, aqui vai uma pergunta. E a ciência? Que está falando de evolução. Né? Está falando de evolução. Então, aqui você tem a hipótese de Oparin, Aldane Oparin, um cientista soviético de muito, muito tempo atrás, em que ele fez uma experiência dizendo que a vida no planeta surgiu de uma forma, vamos dizer assim, quase que por acaso. As coisas funcionaram. Né? Então, ele fez um teste, e o teste dele no laboratório, ele falou, eu vou conseguir fazer vida no laboratório. Então, ele pegou
como é que era a Terra na época que apareceram as primeiras vidas, que foram os vírus, as bactérias, né? Lá atrás, bilhões de anos atrás. Era assim, assim, assim. Ele pegou tudo como que era e construiu um laboratório onde aquele clima, aquele calor, aquele frio, a acidez, tudo isso estava dentro desse aparelho, fechado hermeticamente para não entrar nada e nem sair nada. E ali ele foi trabalhando com aquilo e ele mostrou que ele conseguiu, depois de um tempo, aparecer vida microbiana. Né? Não é microbiana, é uma vida bem elementar no aparelho. E aí ele se deu satisfeito que tinha criado vida. Bom, isso já foi refutado pela ciência. Por quê? Porque o experimento dele não considerou algumas características do planeta na época da formação. Então isso já foi refutado, só para a gente saber. Né? Só que tem livros ainda, e até no meio espírita eu já vi pessoas falando disso aqui, e esqueceu que já foi refutado há muito tempo atrás. Então isso aí é importante a gente saber. Então, ele é um bioquímico russo, Alexander Oparin, e um cientista inglês, Aldane. Então são os dois. Sugere que a vida surgiu gradualmente a partir de moléculas inorgânicas, com blocos de construção, como os aminoácidos se formando primeiro e então combinando-se para formar polímeros mais complexos. Vocês percebem que fala a vida surgiu gradualmente a partir de moléculas inorgânicas? Isso está de acordo com o que foi falado, que os germes estavam ali e que foram surgindo. Mas isso não aconteceu sem... Vocês lembram do princípio vital que eu falei? Que os espíritos estão ali observando as coisas para eles virem trazer a vida para aquela mudança física, material. Isso é importante entender. Né? E eu passei um vídeo para vocês, né? Eu já passei um vídeo para vocês que fala, que é um vídeo longo, maravilhoso, que são cientistas de alto nível, de altas escolas no mundo, mas que são espiritualistas, que é raro, mas são, em que eles vão mostrando essa contestação e vão mostrando da impossibilidade de se criar qualquer tipo de vida, qualquer tipo, sem haver algo por trás organizando alguma coisa. Que aí nós estamos falando dos espíritos. A mistura de compostos inorgânicos e orgânicos com água da terra primitiva tornou-se a sopa primordial. Esse é o que está falando. Ali, a vida se originou e as primeiras formas de vida puderam usar as moléculas orgânicas para sobreviver e se reproduzir. Essa teoria foi fortalecida pelo experimento Milley-Ray, em 1953, onde os cientistas conseguiram produzir aminoácidos, blocos de construção, em condições que simulavam a atmosfera primitiva da Terra. Então, eu já falei, essas coisas foram contestadas e que o ponto que está certo de falar sopa primordial e tudo isso é que realmente nos mares existia uma sopa primordial não é seres, como é que eu falei ali atrás? Meu Deus, moléculas inorgânicas, né? Sem vida, moléculas inorgânicas. E aí, para se tornar vida, tem que haver uma ligação das moléculas e formar os DNAs. Isso é provado no filme que eu mandei para vocês, no YouTube, que isso é impossível, estatisticamente impossível de acontecer. E eles vão mostrando que é coisa assim de trilhões de anos e não aconteceria. Então, isso aqui é uma curiosidade, tá? Aqui nós vamos entrar no outro item, que é o item 4, que é o povoamento da Terra, que fala de Adão, né? Pergunta de 50 e 51, 2 perguntas só. Deixa eu ver a hora que nós temos aqui. Ok. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Yolanda, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim. Tá bom. Povoamento da Terra. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Então, isso já está explicado lá atrás, né? Mas ele vai explorar um pouco mais. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que eles assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismas que em diversas épocas modificaram a superfície do globo.
e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatado muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Aqui tem que considerar, quando a gente fala do homem na evolução, nós estamos falando aqui de 100 mil anos, 400 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, 4 milhões de australopitecos. Então, Adão da Bíblia é que foi o primeiro homem há 4, 5, 6 mil anos antes de Cristo. É uma alegoria, é uma história contada de geração em geração para mostrar que aquele primeiro homem tinha uma ligação com quem? Com aquelas pessoas que falam na Bíblia, que queriam falar, que queriam passar informação. Mas é uma alegoria. E aí nós temos na Revista Espíritas, de março, os pré-adamitas, quer dizer, antes dos Adão, né? Uma carta recebida questiona a questão de Adão não ter sido o primeiro e nem o único que tenha povoado a Terra, posição contrária da Bíblia. Considerações de Kardec. Esse ponto não é o único sobre o qual teve que se modificar as crenças religiosas. Movimento da Terra em torno do Sol. Todo mundo sabe da história do Kepler, né, do Galileu, sabe de todos esses que tiveram dificuldade, né, desse processo do Sol, da Terra, que a Terra é o centro do universo, não é. Mundo ter sido criado em 6 dias e há 4 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, isso já caiu por terra também. Pouco tempo para o desenvolvimento intelectual demonstrado pelas antigas civilizações. 6, 8 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos, já existiam pessoas. O Egito, a Índia antiga, a China antiga, quer dizer, também isso morre, né? A ciência, mais cedo ou mais tarde, encontraria vestígios de presença humana em período mais antigo ao indicado para Adão, claro. Ocorrências de grandes cataclismos. Erro em fazer interpretações ao pé da letra. No intervalo, aí fala um pouco das emigrações e migrações. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e nascimentos, as duas populações terrestre e espiritual deságua incessantemente uma na outra. Então, ele está contando aqui a historinha, olha. Migração e imigração, imigração. Então, você tem o mundo espiritual e você tem o mundo físico. E a gente que é espírito sabe disso, mas as pessoas não sabiam disso, que vai para lá e vem para cá, né? Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas, mais ou menos consideráveis, volume grande, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituída por equivalente quantidade de encarnações. Ele está falando de quê aqui, gente? Basicamente, não é só, mas basicamente a transição. Que estão chegando milhões, e dizem que é muitos milhões, e que está saindo bilhões de espíritos. Né? Vai e vem. É uma transformação que a Terra está passando. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social, sem as emigrações e imigrações, que de tempos em tempos lhe vêm dar violento impulso. Só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Então, além daquelas que acontecem no geral, normal, tem que vir esse momento de transição, para que a coisa dá um solavanco. Né? Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Entendeu aqui? Exatamente a transição. Espíritos vindo de outros locais mais evoluídos, estão vindo, já vieram, estão vindo e continuarão vindo para o planeta e vão se misturar com os existentes, mas quem são os existentes? Em geral, aqueles que ficarão no planeta.
existe no início uma mistura com todos, mas devagar, uma grande quantidade de espíritos não ficarão no planeta Terra. Então você imagina que você tem um copo de água com água suja, você vai colocando um pouquinho de água clara, ele vai, né? Ele vai clareando. Mas tem algum momento que uma boa parte dessa água suja sai. E aí o clareamento é muito maior. Pensa nessa imagem para ficar fácil entender. Raça adâmica, de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiser, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma razão chamada raça adâmica. Aqui você está falando, quando ele está falando aqui, é um processo que nós recebemos aqui na Terra, de transição. Que a transição vai ocorrendo, vai ocorrendo, vai ocorrendo. Então aqui está falando de uma quantidade grande, colônias de espíritos que vieram de outro planeta para cá. E ali, com certeza, deu um impulso tão forte no movimento da Terra que ficou aquilo simbolizado como se fosse uma raça, um ser especial que veio para o planeta. Mais adiantada do que os que tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênesis nos mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Então, está falando, não é da infância espiritual, por quê? Que não são primitivos. Já são seres, vamos falar assim, de expiação e provas que foram para lá naquela época, mas para aqueles espíritos que estavam ali eram muito evoluídos. Esse é o ponto. Aqui você tem a doutrina dos anjos decaídos e perda do paraíso. É um outro, né? Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que as habitam. Então, olha só, ele está falando de duas situações: evolução espiritual e evolução física, material. Tecnologia, intelectualidade e moralmente, espiritualmente. Então, são as duas coisas. E às vezes eles andam muito diferente, aí tem os processos de transição. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, é isso, em sua revolta contra Deus e suas leis, seriam daí em diante um entrave para o progresso moral ulterior. Quer dizer, é o que está acontecendo aqui, é um entrave. Quantos entraves a gente vê aqui hoje acontecendo de coisas que prejudicam as pessoas? De violência e coisas que prejudicam as pessoas. Uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, ou dos que querem ser bons. Né? É por isso que eles serão excluídos e enviados a mundos menos avançados. Pronto, está decidido aqui a transição. Que serão eles entre essas populações? O que serão eles lá nesse mundo atrasado? Para eles novos, ainda na infância da barbárie. Serão anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação. Entende? Simples, né? A terra de onde foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Não era para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão se encontrar relegados durante milhares de séculos, até o dia em que tenham merecido sua libertação? Não é essa visão, não é esse sentimento que eles vão ter? Claro. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita, capela. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Bom, aqui ele vai repetindo algumas palavras, mas que já deixa claro que a gente já sabe, nós que somos espíritos, quem não é fica sem entender muita coisa, mas para nós que somos espíritos, a gente entende, é um processo de transição. Espírito sai, espírito entra, né? Espírito que sai vão para um planeta inferior, espírito que vem de um planeta um pouco melhor, e aí? Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, teve Deus razão para lhes dizer: dela tirarás teu alimento com o suor da tua fronte. Passagem da Bíblia. Né? Bom, deixa eu ver que horas são, meu irmão. Tá. Eu não vou seguir mais, tá?
Eu não vou seguir mais, porque vai entrar aqui, deixa eu ver, ele vai entrar. Já foi aqui, né? Ele vai entrar em perguntas novas, diversidade de raça e tal. Isso aqui a gente pode deixar para a próxima, ainda mais que a gente. Estamos só nós aqui, né? Então isso vai ficar gravado, todo mundo vai assistir, mas nós não vamos entrar mais aqui, não. Vamos deixar. Perguntas, Aninha? Questões, dúvidas? Tá tudo tranquilo? Olha, eu tenho muitas questões, mas eu tenho que pensar. É o que o Maurício falou muito bem. Eu tenho que ver novamente, Assiste a repensar. gravação e anota. Exatamente, e anotar, porque na medida que você vai expondo, a gente vai pensando. Por exemplo, uma coisa que sempre eu sinto é como se a gente tivesse, eu no caso, como se a gente tivesse sempre revivendo alguma coisa, Sempre o quê? revivendo, É isso mesmo, é isso. revivendo, que fosse assim. Mas nesse processo de reviver, e aí você vai tendo pequenas modificações. Eu percebo que provavelmente muitas pessoas, como eu, também passam por isso, e uns passam de uma maneira mais fluida, né, que vai mais fácil, e outros têm um processo de um sofrimento maior nesse reviver. Então, eu vou ter que anotar para poder formular melhor a pergunta. Faça isso. Anote as dúvidas e pergunte. Quando você fala o revivendo, todo mundo passa. Mas uns é mais fácil, outros é mais difícil. Isso não é uma questão de que isso é por acaso, não existe por acaso. Isso é uma questão que é assim porque aquela pessoa tem que passar por aquele tipo de ensinamento. Se ela souber passar por ele, ela vai aprender algumas coisas importantes. O outro é outro tipo de ensinamento que ele tem que passar. E depois pode ser que ele passe por uma situação muito difícil também. Isso não é uma coisa que a gente tem resposta específica, mas no conceito geral é isso. Não existe ninguém que passe por um sofrimento maior que seja desnecessário. E ninguém passe por um sofrimento menor porque foi ajudado, porque a pessoa, vamos dizer assim, foi beneficiado. Não, porque aí não teria justiça divina. Então é assim que funciona. Mas eu acho não tem livramento e não tem salvação, isso não existe. Então, assim, eu acho merecimento. Merecimento e tem a misericórdia. Mas para todos. Então é que é importante, eu achei que você falou, Calaninha, muito, muito interessante. Você dar uma olhada com calma, um dia senta, olha a aula e anota, opa, tem dúvida aqui. Aí você volta, vai lá, volta, e traz as dúvidas, porque na próxima aula a gente já pode pegar essas dúvidas e a gente já vai esclarecendo para as pessoas que provavelmente vão ter dúvida também. Uhum. Tá certo. Tá certo? Vamos encerrar. Vamos encerrar aqui, tá? E vou fazer a prece para a gente encerrar, agradecendo a Deus, nosso Pai, por toda a misericórdia e amor que tem para com esse mundo, para conosco, aos espíritos bondosos que nos assistem, que nos ajudam, que nos intuem pelas nossas dificuldades, pelas nossas fraquezas. Ampara, Senhor, o nosso coração, ampara a nossa mente, o nosso caminhar. Pai querido, ampara todos que passam por dificuldades nesse planeta. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, Laninha. Obrigado, querida. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima semana. Até a próxima. Estou terminando aqui. Laninha, depois muda um WhatsApp para mim. Estou terminando aqui.